nossa nação. Estimado ouvinte da Rádio Eclésia Renovados Votos do Mundo, bom dia. Está na hora do programa Desafiando o Silêncio. 97.5. Uma frequência bem frequentada. Desafiando o Silêncio. Todas as quintas-feiras, das 9 às 10 horas. Um programa do Fórum de Mulheres Jornalistas para a Igualdade de Gênero. Emitido aqui na Rádio Eclésia, emissora católica de Congo. Caro ouvinte, bom dia. Como tem sido o hábito a esta hora e sintonia, nós surgimos para levar até si mais uma abordagem em prol da luta pela igualdade de género por via do programa Desafiando o Silêncio. Esta é a rádio de confiança, emissora católica de Angola, que emite nas frequências 97.5 e 89.3, ou ainda por via do site www.radioeclesia.org. A nossa rádio é cada vez mais ouvida a nível nacional, emitindo agora em 12 províncias das 18 do nosso país. Hoje é quinta-feira, 11 de julho de 2019, e o Fórum de Mulheres Jornalistas para a Igualdade de Gênero, com apoio da Open Society, trazem como proposta a participação da mulher nas eleições autárquicas, ainda no âmbito do projeto Comunicando pela Igualdade de Gênero. A nossa equipa de trabalho é constituída pela Josina de Carvalho na realização, produção de João Faria, técnica de Wanda de Carvalho e Inciona Júnior. Eu sou José de Belém e apresento este programa até sensivelmente 10 horas. Para a abordagem do tema de hoje, voltamos a ter como convidadas mulheres ligadas à vida política e braços femininos dos partidos políticos. É assim que já temos em estúdio a representante da Lima, braço feminino da UNITA, a senhora Ana Filomena Domingos. Seja bem-vinda. Muito bom dia. Bom dia, muito obrigada. Muito bem. Temos também a representante do braço feminino da Casa C, uma vez mais, a senhora Natilde Freire. Muito bom dia, seja bem-vinda uma vez mais. Muito bom dia e muito obrigada à Rádio Eclésias. Obrigado pela vossa presença e para a abordagem deste tema, para já nós vamos igualmente querer contar com os nossos ouvintes a partir do terminal telefónico 934 90 64 73. Hoje não temos reportagem, à semelhança do que aconteceu na edição anterior, pelo que vamos passar imediatamente a conversa com as nossas convidadas. Como é que as mulheres dos partidos políticos estão a preparar-se para as eleições autárquicas? Vamos começar pela UNITA, por via da senhora Ana Filomena Domingos. Como é que as mulheres da UNITA estão a efetuar esta preparação? Mais uma vez, bom dia. Obrigada pelo convite. Também um bom dia extensivo aos angolanos e angolanas que estão a ouvir-nos neste momento. É para dizer que, enquanto cidadãs, nós temos deveres e direitos e nós devemos estar ativamente a participar em tudo que diz respeito à vida do nosso país. Nós, mulheres filiadas na UNITA, na Lima, a Liga da Mulher Angolana, temos um pacote de ações em que cinge-se essencialmente na mobilização, na informação, em seminários, conferências, a nosso nível, na perspectiva de informar e apelar à participação da mulher nas futuras eleições autárquicas. De uma forma resumida, é isto que temos feito. Muito bem. Antes de passar à senhora Natilde Freire, gostava de dizer que também convidamos o braço feminino do MPLA, a OMA, até ao momento não se faz presente, portanto, a sua representante, de maneiras que ainda temos alguns minutos pela frente e contamos que a qualquer altura poderemos tê-la aqui. Seria agradável para este debate que se impõe. Agora sim, a senhora Natilde Freire, como é que a Casa C está preparada, no caso o braço feminino da Casa C está preparado para estas eleições?
Muito obrigada. Nós, para estas eleições autárquicas, temos feito também palestras, seminários. O nosso programa é abranger todos os municípios. Nesse momento já temos uma percentagem de 80 municípios em que trabalhamos com palestras, seminários, debates e também não só em língua nacional, como em língua das próprias regiões. Estão a contar com pessoas locais? Estão a contar só com pessoas que saem, por exemplo, que representam a coligação nas cidades capitais? Como é que este trabalho é feito? Como é que este movimento é feito, a coordenação deste trabalho? Nós, em princípio, formamos os nossos quadros em Luanda e, posteriormente, mandamos equipas para as outras províncias e formamos outros quadros a nível das províncias, concretamente dentro dos próprios municípios. Muito bem. Essa questão das eleições autárquicas, de tão importante que é, e tendo em conta que em determinadas províncias do nosso país, infelizmente, do ponto de vista da formação académica, ainda se encontram muitas lacunas, é muito difícil encontrar pessoas formadas a nível médio e a nível superior. Como é que vai ser? Vocês vão contar com pessoas locais ou como é que vão desdobrar pessoas no sentido de elas tomarem parte ativa nas eleições autárquicas? Que é a senhora Ana Domingos. Falar de autarquias em Angola é um dado novo e todo um processo está sendo feito no sentido de que o pacote legislativo seja aprovado e ali quando este for aprovado, necessariamente nós vamos ser informados na primeira instância aquilo que o governo, né, vai fazer. Pronto, criando as condições objetivas e subjetivas para que nós sejamos informados. E nós, os partidos políticos que estamos na Assembleia Nacional, temos a responsabilidade do nosso lado, é claro, de podermos também contribuir. Como podemos fazê-lo? Da mesma forma que nós esperamos que o governo crie essas condições, nós também vamos fazê-lo. A nosso nível, tem a ver muito com a formação, essencialmente, porque também a informação é muito preponderante e há muitas dificuldades de informação sobre esta questão. Então, o que tem que se fazer é preparar as pessoas de uma forma geral e apelar a elas para assim também informar e participarem ativamente, porque uma pessoa informada tem maior capacidade de poder participar. E nós estamos a falar com a sociedade, não necessariamente com os membros da UNITA, no caso. Nós levamos para as comunidades, para as províncias, de uma forma geral, a informação acerca deste assunto. E dali também apelamos ao mesmo tempo para que as pessoas sejam candidatas. Por exemplo, nós aqui em Luanda... Apelar as pessoas que vocês encontram nas localidades, é isso que quer dizer? Sim, quando se faz as formações, as conferências, seminários, é mesmo nesta perspectiva de apelar as pessoas a participar. No nosso caso, há pessoas da sociedade civil que já mostraram interesse. Muito bem. Já mostraram interesse. Da mesma forma como estamos a formar quadros nossos, que também estão nas comunidades, que possam também serem candidatas. Que mulheres da sociedade civil, a UNITA, o braço feminino da UNITA, por exemplo, coopta para esta empreitada? Há nomes? Eu não vou avançar porque isso é uma escolha pessoal, primeiro. Mas já estão a ser indicados nomes da sociedade civil, por exemplo? Não, a nosso nível da Lima, não vou dizer que estão a ser indicados. É aquilo que eu disse inicialmente. A gente tem mantido conversas, não é, com as pessoas. E algumas delas não são pessoas que vou dizer assim, que têm um pendor político dentro da sociedade. Uhum. São pessoas anónimas, que mostram interesse, buscam de nós informações, esclarecimentos, para que possam também entrar neste processo. Então, nós, em princípio, estamos a preparar um leque de quadros femininos. Que tipo de preparação? A preparação insiste, em primeiro lugar, na informação, naquilo que são as eleições autárquicas ou que são as autarquias. Qual é a importância das autarquias no seio das comunidades? Porque sabemos que sempre tivemos políticas macros e é difícil implementar uma política macro,
porque nós não temos a visão, enquanto governantes, de tudo que tem que ser resolvido. Então, se tivermos as autarquias resolveriam os seus problemas na comunidade. E é na comunidade onde poderão sair as potenciais candidatos à autarquia. Mas aí conta-se muito também com o carisma da pessoa. Daqui a pouco já vou voltar já está querendo dizer das condições, dos requisitos. Pois, eu vou voltar à senhora Ana Tilde e a mesma questão. Muito obrigada. A mulher deve ter fé e determinação a fim de atingir os seus objetivos. Atingir o poder nas autarquias não é um caminho fácil, mas é possível. Hoje nós já temos mulheres na Assembleia Nacional e também ministras. Elas podem servir de exemplo para as demais. Por que eu digo isso? Porque a maioria das mulheres, ainda existe algum número de mulheres que têm algum receio em participar nas autarquias locais. Mas assim, até homens devem ter receio de participar? Também há homens que têm receio, mas a mulher tem mais receio em relação ao homem. E eu acho que com firmeza e determinação todas nós podemos realmente ter um cargo de autarca nas autarquias municipais. Uhum. E como é que a Casa C está a preparar? A Casa que C, tipo de preparação vocês estão a receber? A Casa C, fundamentalmente a Casa C está a dar, a Casa C não está só a preparar para autárquicas, para as autarquias municipais, como também a própria mulher na Casa C está a participar no processo das autarquias, que é muito importante. Porque quando nós estamos a participar no processo das autarquias, nós estamos a receber determinada formação. E como representante da mulher aqui, estou a dizer que não é só as autarquias que a mulher participe sim para as autarquias, mas com capacidade e com uma determinada qualidade. E essa qualidade, nós não vamos querer representantes nossas que, por exemplo, não conheçam o município. Se a nossa representante for, por exemplo, do município dos Gambos, que temos o problema da seca, ela mais facilmente, se ganhar as autarquias ali, ela vai conseguir resolver a situação dos problemas daquele município. Pois era a questão que eu colocava à senhora Ana Filomena Domingos, né, relativamente ao carisma das pessoas, e também associada a essa questão da formação, e como é que nós vamos, sabendo da realidade dos nossos municípios, do interior fundamentalmente, onde infelizmente ainda há níveis de analfabetismo muito altos, como é que vamos encontrar pessoas para formá-las, capacitá-las no sentido de não só serem candidatas, como vão desempenhar a própria função autárquica? Nós vamos aí conciliar as duas partes, porque, por exemplo, nós podemos arranjar alguém que seja autarca e que tenha uma determinada formação para tal, mas também na Assembleia Municipal poderemos ter outras mulheres auxiliarem. Mulheres com qualificação a nível educacional, quadros que sejam capazes e competentes, e também na própria Assembleia termos outros quadros que também sejam mulheres que tenham conhecimento. Por vezes há mulheres que não têm um curso superior, mas que sabem perfeitamente quais são os problemas que têm na sua comunidade. É nesse sentido que nós vamos trabalhar. Que as pessoas reconheçam os problemas, que saibam os problemas que têm no seu próprio município. Muito bem. Eu gostaria só de fazer a questão do carisma, a questão dos requisitos. Requisitos faz Sim, todo parte. Porque a questão dos requisitos primeiro são as pessoas que têm predisposição para tal, para exercer aquele cargo, porque o problema que estamos a ver hoje até nem se coloca muito a questão do requisito. Um cidadão, desde que perante a lei cumpra, preencha os requisitos para ser autarca, ele pode ser. Não há limitações para isso. Mas o maior problema que estamos a encarar é a questão da informação sobre autarquias. Porque os políticos estão a debater, é uma coisa. O cidadão, como está a ser informado, é outra coisa. Então, ali vamos ver o seguinte: todos nós podemos ser autarcas, porque eu sei os problemas que a minha circunscrição vive. Eu posso chegar e dizer, eu preciso de água e de luz, de saneamento básico. Todos nós temos essa capacidade de fazer. Não precisamos ser grandes doutores. Agora, a questão, porque é um processo novo em Angola, apesar de que historicamente já se falava que antes da colonização nós já tínhamos um modelo, porque tínhamos reinos em que se
governavam, não é isto? Então, estas mesmas pessoas também sabiam as suas necessidades, organizaram-se em sociedades. Agora, os requisitos, primeiro, a própria lei vai definir, mas até o momento nem a nossa Constituição não põe impedimentos de quem quer que seja ou que se candidate a ser um autarca ou pertencer à Assembleia local, independentemente da sua condição. Muito bem. Ok. Agora, senão estaríamos em violação do artigo 23 da Constituição. É muito bem. E vamos também assinalar aqui a chegada, felizmente, da senhora Quintas, não é? Senhora Joana Quintas, bom dia, bem-vinda. Muito obrigada, senhor jornalista, muito obrigada, colegas do painel. Muito bem. Ela veio pela OMA, braço feminino do MPLA, partido que governa. Nós já colocamos questões aqui e eu gostava que fossem também essas questões a que se cingisse, nomeadamente o modo como o MPLA, as mulheres do MPLA estão a preparar estas autarquias. Como é que as mulheres dos partidos políticos estão a preparar as eleições autárquicas, o MPLA fundamentalmente? Muito obrigado pela oportunidade de dizer que o MPLA está-se a preparar, as mulheres estão-se a preparar. Eu acho que aqui não cingimos só nas mulheres do MPLA, as mulheres, do seu modo geral, estão-se a preparar com seminários. E as mulheres hoje são muito proativas e elas estão a participar. Tudo o que tange seminários sobre as autarquias, nós temos estado a ver, não só mulheres políticas, mas mulheres fundamentalmente jovens da sociedade civil interessadas em participar, em querer saber, porque autarquias é uma coisa nova para nós. Ouvimos falar em outros países, temos experiências de outros países, mas de Angola é um dado novo. Então as mulheres estão muito interessadas em saber realmente o que é isso, o que são as autarquias. E é por aí que as pessoas têm estado a participar. As mulheres da sociedade. As mulheres dos braços as mulheres do MPLA, como é óbvio, não é? O MPLA está preocupado com também isso. Também está a recorrer às mulheres às pessoas que pertencem à sociedade civil, no sentido de mobilizá-las para essa empreitada autárquica. O MPLA a UNITA já disse que sim. O MPLA, neste momento, está preocupado com a formação das mulheres. Perfeito. Primeiro, as mulheres da sua organização e, quiçá, outras mulheres interessadas, porque nós temos muitas mulheres que, não sendo militantes do MPLA, elas se identificam com as políticas do MPLA. Muito bem. Então, essas também, acredito que vão aderir para esta formação e até para sabermos, efetivamente, o que serão as autarquias. Muito obrigada. Senhora Natilde, queria dizer alguma coisa? Não, é só para realçar, já disse outrora no debate que tive aqui, que a Casa CE está aberta a todas as mulheres, nós estamos a trabalhar com as nossas mulheres e com as outras mulheres que assim o quiserem fazer, que nós estamos de braços abertos. Felizmente a Rádio Eclésia está a ser ouvida agora em 12 províncias do nosso país e então esses apelos, esses debates que acontecem também estarão certamente a ser ouvidos nesses lugares. Agora, a minha próxima questão é: quantas candidaturas, por exemplo, os vossos partidos propõem? Já se pode falar nisso? Quantas candidaturas a UNITA, com quantas candidaturas a UNITA avança? Tratando-se de senhoras. Não, nós não vamos dizer agora, não é? Porque é um processo que está sendo feito, primeiro. Em segundo, nós temos 164 municípios. As eleições são já amanhã. Que seja. Em 2020. O pacote legislativo ainda nem foi aprovado. São 164 municípios. Ok. As pessoas vão ser... a UNITA, a Lima, no caso, as mulheres da Lima, quando fazem o apelo nestas formações que têm vindo a ser realizadas, apela às mulheres a participar, independentemente que sejam da UNITA ou não. Okay. Porque nós estamos a falar da comunidade, nós estamos a falar dessa nossa cidadania. Os partidos são um veículo que permitem o povo ouvir, escutar aquilo que está sendo feito na nossa Assembleia Nacional. Ok. Nós vamos apelar aos cidadãos, porque os nossos problemas são comuns. Não há problema da UNITA, não há problema do MPLA, da Casa CE, da FNL. O problema é comum. E principalmente nós, as mulheres, que sofremos incisivamente com a maior parte dos problemas, porque nós temos uma pobreza extrema em Angola. Há províncias que eu levo sal para dar às pessoas. Ok? Não tem sabão. Então, os problemas são de todos nós. E as autarquias vão permitir localmente que aquela circunscrição resolva os seus problemas mais imediatos. Então, a Lima apela à participação das mulheres. As mulheres que forem
vamos fora da Lima, né? Que não sejam militantes da UNITA, que olha, nós queremos participar, também vamos fazer a listagem. Quando chegar o momento certo, a gente faz a entrega das futuras candidaturas. O que nós queremos em Angola é que haja uma participação massiva de mulheres. E queremos que todos os partidos políticos, os seus braços femininos, façam o mesmo. Os problemas da pobreza incidem na mulher. Hoje a mulher é a maior parte das mulheres, aliás, é que são chefes de família, são viúvas, são solteiras, são as zungueiras. Elas sabem os problemas que sofrem. Os experimentos. Há comunidades que não vão precisar de uma creche pública. Eles dizem, não, nós queremos um centro recreativo. Não, nós queremos uma estrada que dá para ali. As mulheres sabem o que querem. É nessa perspectiva. Enquanto a Assembleia Nacional estiver a discutir o pacote legislativo, quando aprovar, ali sim serão dados outros passos neste sentido. Quem serão os candidatos, quais são os requisitos e por aí afora. Muito bem. E o MPLA tem números já? Não, definido não. É óbvio, nós estamos-nos a preparar. Mas o MPLA Mas há algum secretismo também nesta preparação? Eu não diria, é como disse a colega do painel. Portanto, nós estamos à espera que tudo seja definido. Seja aprovada uma a nível da Assembleia. A nível da Assembleia Nacional, que se defina também o perfil dos autarcas. É importante que nós saibamos que perfil deve ter um autarca. E que perfil deve ter um autarca na perspectiva do MPLA? Bom, o autarca, em princípio, para mim, e aqui é meu dado pessoal, o autarca deve ser um indivíduo com uma capacidade de gestão aceitável, que conheça bem o município e o problema dos munícipes. Isto é fundamental. O autarca conheça. Eu, para me candidatar numa determinada circunscrição, eu tenho que conhecer os problemas daquela comunidade. Por isso, há pouco levantei para a UNITA e para a Casa CE a questão que tem a ver com a formação académica, tendo em conta a realidade das localidades do interior do nosso país. Bom, eu não ia muito pela formação académica, porque eu vou-lhe só dar um exemplo. Quando nós trabalhamos nas contribuições, na recolha de contribuições para a lei contra a violência doméstica, nós fomos às 18 províncias do país. Portanto, o Ministério da Família foi às 18 províncias do país. E nós encontramos sugestões de sobas, de mais velhos da comunidade. Chegamos à conclusão que não é preciso ir para uma academia para conhecer de facto as resoluções da população, que interessam a população. Por isso, era só dizer que nós, e acredito bem, que isto não vai ser uma decisão sine qua non, tem que ter formação X ou Y. Não, nós temos é que olhar para o perfil do candidato, olhar para as capacidades deste candidato, e tem que ser uma pessoa idónea também. Tem que ser, acima de tudo, uma pessoa idónea, uma pessoa patriota. Acima de tudo, tem que ser uma pessoa patriota. Dona Natilde Freire. Muito obrigada. É só para dizer que, para sabermos que temos pobreza, fome, não temos educação, falta de escolas, de saúde, problemas nos hospitais, falta de medicamentos, realmente não precisamos de um doutoramento. Era só para dar continuidade no que se estava aqui a falar em relação à formação académica. Agora, em relação à gestão, porque, por exemplo, as autarquias locais vai ter uma assembleia e vai ter vários setores. E vamos ter setores financeiros, então vamos ter que ter especialistas nos lugares certos para darem contributo ao autarca. Agora, nós vamos ter que respeitar a lei. Neste momento, nós temos a Casa C tem um projeto de lei. E o Executivo tem as suas propostas de lei. Então, nós vamos ter que, no fim, respeitar aquilo que terem como finalidade. Estamos aqui a avançar que tem que ter formação ou não formação, mas depois, no final, darão realmente... Teremos que seguir aquilo que ficar a certo. Né? Queria dizer alguma coisa? Ao fim e ao cabo, acabou por dizer... Era só para dizer o seguinte. Quando a autarquia se constituir ou for implementada, vai ter os seus órgãos. O autarca não precisa ser doutor fulano. Ele vai ter um conjunto de auxiliares, especialistas em várias áreas, dentro das atribuições que a autarquia terá, para poder ela funcionar. Vão ter os órgãos executivos, o presidente e secretários nomeados.
Exatamente. Bom, mas eu queria já vou assim, dona Natilde, por favor. Deixa-me só dizer que os ouvintes também podem participar. Hoje estamos a abordar a participação da mulher nas eleições autárquicas e temos as representantes dos braços femininos do MPLA, da UNITA e também da coligação Casa CE. Portanto, uma vez mais, o Fórum de Mulheres Jornalistas para a Igualdade de Género trazem a abordagem aqui no Desafiando o Silêncio, a questão que tem a ver com as eleições autárquicas. Recordamos que este programa conta com o apoio da Open Society. Daqui a pouco, pelo 934 90 64 73, vamos saber quem está em linha e pretende abordar. Não, o telefone estava a tocar, não é por enquanto. Desafiando o silêncio. Desafiando o Silêncio. Desafiando o silêncio. Um programa do Fórum de Mulheres Jornalistas para a Igualdade de Género. Desafiando o silêncio. Muito bem, vamos então voltar à abordagem aqui no programa Desafiando o Silêncio. Já temos um ouvinte em linha. Estimado ouvinte, bom dia. Ouvinte, bom dia. Alô, bom dia. Bom, infelizmente não conseguimos ter o ouvinte. Vamos lá ver se conseguimos resolver este pequeno imbróglio aqui ao nível do nosso... Estimado ouvinte, bom dia. Ouvinte, bom dia. Bom dia. Sim, bom dia. Seja bem-vindo. Como é que se chama e de onde nos fala? Sou Paulinho, sou a pretende sul da Ilha de Landa. Fala de mim. Vamos ouvir o seu parecer. Sim, é muito elevado. Alô? Sim. Olha, eu gostava de convidá-lo a voltar a ligar. A chamada não está em condições. Alô? Sim. Bom, infelizmente não podemos continuar com este ouvinte porque, infelizmente, a chamada não está muito boa. Vamos tentar este. Estimado ouvinte, bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia. Como é que se chama e de onde nos fala? Aqui quem fala é o Quenda Coçabuca. Mas esse é o seu nome do registro? Meu nome é casa. Não, eu gostava que desse o seu nome do registro, por favor. João Pedro. Senhor João Pedro, vamos ao seu contributo. Pronto, quero convidar as minhas irmãs, as convidadas do painel e o jornalista. Bom dia, sim. Alô? Estamos a ouvi-lo, pode dizer. Pronto, para mim o tema é muito sugestivo e é muito bom ouvir aí, que eu estou a ouvir aí no painel das nossas irmãs. Mas eu gostaria de colocar a primeira sugestão. É que há pouca informação por parte dos meios de comunicação, tendo em conta que o jornalista já disse que a tal empreitada já será amanhã. E isso não sei o porquê. A mim o que me espanta é o partido no poder. Continua sempre a governar a golpe de mentira. Quando há evento do Congresso do MPLA, há uma série de publicidade em todas as rádios, em todas as televisões, mas para um processo como esse, que é de poder autárquico, não há informações concretas, pôr as pessoas na televisão, fazer publicidade, como é que os autarcas irão ser, porque é um processo novo. Muito bem. E agora eu quero saber, eu quero saber, porque a nossa questão é a participação da mulher nas eleições autárquicas. Também quero que fale sobre isso. Pronto, a participação da mulher. Vimos que a Constituição diz que não só pode ser os partidos políticos a participarem, mas também a sociedade civil. O que é que nós estamos a ver? Estamos a ver mais a politizarem o tal processo. Tendo em conta o partido de poder a começar primeiro a capacitar os seus militantes. Isso já começa mal. No meu ponto de vista, isso deveria, no meu ponto de vista, deveria ser em todos os municípios, diferente do que, que o partido no poder quer fazer gradualmente. Isso vai discriminar as outras populações que também deverão eleger os seus administradores. Porque essa coisa de eleger administrador a dedo está a criar muitos problemas nos nossos municípios. Muito bem, muito obrigado pelo seu contributo. Muito obrigado. Nós não temos muito tempo.
Nós Sim, não também temos vou- muito tempo. Você vou está a se participar. desviar do tema, porque nós Também, estamos a falar não, da não. participação das mulheres nas eleições Tá bom. autárquicas. Ao participar da participação, esperamos que não seja só capacitada as mulheres dos partidos políticos, mas também mulheres da sociedade civil, e que possam também participar, e que sejam mulheres de tais regiões onde eles habitam, que não sejam pessoas que saem de um outro sítio para dirigir-se e governarem a uma determinada localidade, que sejam desses tais municípios. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. João Pedro, pelo seu contributo. Assim, estivemos com o primeiro ouvinte. Você também pode ligar para o terminal telefónico 934 90 64 73. Temos mais um ouvinte em linha. Estimado ouvinte, bom dia. Bem-vindo. Como é que se chama e de onde nos fala? Eu sou a Gabriela Fernandes e falo do bairro Popular. É uma senhora. Muito bem-vinda, senhora Gabriela. Vamos ouvir. Bem, a participação nas mulheres é muito importante. Eu gostei muito aí do tema. Por quê? Porque praticamente tem mulher de todos os partidos. Essa união é muito boa e faz bem. A mulher é mãe. Nós, as mulheres, fomos um grande papel. Então é mesmo importante, porque a mulher conhece os problemas básicos. Mesmo dentro das nossas casas, uma mulher a dirigir com sabedoria e inteligência, isso vai para frente. Eu queria que dessem as mulheres do partido, né, saíssem mais às ruas, faziam palestra para sensibilizar as mulheres, porque muitas estão fora do conhecimento, não sabem o que são autarquias. Então eu aconselhava aí as mulheres do partido, da maneira que elas estão, que trabalhassem mesmo em reconciliação e no perdão, que é a coisa mais importante na nossa vida. E sensibilizarem, não importa de que partido é sempre junto, olha, da maneira que a rádio uniu elas todas, é muito importante. Eu estou muito contente, sem arrogância, sem nada, mesmo, só mesmo amor. E a Angola vai para frente. Muito obrigada, é a minha contribuição. Muito obrigado, dona Gabriela. Vamos ouvir mais uma pessoa e depois passamos aqui para o painel de convidadas. Só um minuto, não está a ser ouvido. Pois, pode dizer. Gostaria de perguntar à dona Gabriela Fernandes se não quer participar nas autarquias. Ela já desligou, Já infelizmente. desligou? Já desligou. Vamos ouvir mais alguém. Vamos ouvir este ouvinte. Fica aí a questão. Fica a questão. Fica a questão. Estimado ouvinte, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, daqui fala o João. Fala de onde? João que é? Desculpa. João Numba, Rangel. Senhor João Numba, a partir do Rangel. Vamos ouvir. Eu gostei do tema e principalmente quando dizem que as mulheres também vão participar nas autarquias. Mas não concordo com a opinião de uma das nossas colegas aí do painel, quando diz que só participa nas autarquias uma pessoa idônea. Afinal de contas, Angola temos mais jovens do que idosos. E é os jovens que vão ajudar a resolver o problema da verdade. Agora, quando dizem que só tem que ser pessoa idônea, tem muita pessoa idônea que não tem juízo, sabem do problema do povo, mas não conseguem resolver por mero capricho. Ou se querem, não podem. Está a perceber? Então, os jovens têm o direito de participar, não só dos jovens do partido X ou do partido Y, mas a sociedade civil inteira. Se tivessem mesmo com vontade de que qualquer jovem participe, já teriam feito comícios, palestras de sensibilização para que as jovens participem também nas autarquias. Eu vejo que ninguém tem interesse nisso. Querem só que seja tudo politizado. Ou partidário, sei lá como é que se diz. É tudo? É tudo, sim. Obrigado. Muito obrigado pelo seu contributo. Estamos juntos. Pois, há aqui uma preocupação, apesar de que já foi levantado aqui o assunto de que há também a extensão a pessoas que não estão ligadas a partidos políticos com propostas para as autarquias, mas há ainda a preocupação dos ouvintes. Bom, eu vou atender só mais este ouvinte de forma excepcional. Estimado ouvinte, bom dia, bem-vindo. Como é que se chama, de onde nos fala? E baixe o volume do seu rádio, por favor. Bom dia, está falando com o Gabriel Tomás a partir do Marçal. Bem pertinho do Rangel. Vamos ao seu contributo. Minha contribuição é o seguinte. As mulheres participarem nessas autarquias é muito importante. Mas tem que saber que é um processo recente. Há países que já passou nessas autarquias. E a oposição, o resto, querem que todo o país. Mas Portugal e Cabo Verde, Moçambique, houve gradualidade. Por isso que toda coisa precisa calma, precisa devagar. Nós gostamos desse tema. Porque mesmo eu assim estou indeciso o que é que os autarquias, o que é que traz, o que é
Por isso é preciso ele se cautelar e fazer esse processo dele. As mulheres são bem-vindas porque as mulheres são pessoas que não gostam de guardar segredo, que conhece todo o direito, que conhece a casa, que conhece o bairro, automaticamente. Por isso que é louvado quando as mulheres participam. Aqui outra coisa é saber conversar e também respeitar o partido do poder. Porque essa coisa é preciso a união. Quando tiverem a ofender, as coisas não correm bem. Era só isso a minha contribuição. Obrigado. Muito obrigado pelo seu contributo. O último ouvinte, né? As mulheres não guardam segredo. Tem que respeitar o partido do poder, né? Pois, então alguém de vocês quer rebater qualquer coisa que tenha ficado aqui dos nossos ouvintes? Dona Ana Filomena da Lima. É assim, o primeiro ouvinte praticamente falou o que nós falamos inicialmente, não foi isso? A questão da informação, da formação, ele foi, concorda, ao fim e ao cabo, com aquilo que nós acabamos por falar. A senhora Gabriela foi mais profunda e eu sinceramente gostei muito da intervenção dela. Não descoro os outros, mas o que eu gostei, ela fala numa união, numa concertação, em que nós como mulheres temos uma sensibilidade, em que esta é a oportunidade que temos como mulheres, não só filiadas nos partidos, mas sim como mulheres na sociedade, enquanto cidadãs, que devemos participar, sim senhora, e somos nós que sabemos aquilo que são os problemas que nos apoquentam ou que nos preocupam, porque nós somos as mães, somos os pais, acabamos por ser as chefes das famílias, somos as desempregadas, a que ganhamos mal e que temos um leque de pessoas à nossa volta sob nossa responsabilidade. Quanto ao senhor João Numba ou Mumba, do Rangel? Senhor Numba. Eu acho que ele confundiu ali a intervenção da senhora, como é que se chama? Desculpa. Joana Quintas. Joana Quintas. Eu acho que ele quando se fala de idoneidade, é claro que tem que ser uma pessoa idônea, uma pessoa patriota. Nós não podemos pôr um aventureiro como uma autarca. A autarquia vem para resolver os nossos problemas. Ou uma aventureira. Eu falo no genérico. Sim. Nós não podemos pôr uma pessoa qualquer ali. Nós não podemos ir buscar alguém só porque é meu amigo e acho que devo colocar ali ou votar nele para ser um autarca. Nós não queremos mais isso. Queremos pessoas idôneas, pessoas que tenham um perfil aceitável dentro da comunidade, seja jovem, seja mais velho. Nós todos na comunidade temos este direito e temos que fazê-lo em conjunto. A questão do senhor Gabriel... Eu nem vou falar da questão das mulheres não serem leais, até porque as mulheres são muito leais, porque os homens têm secretárias, não têm secretários, e as mulheres são muito leais, né? em termos de trabalho até são muito dedicadas e são competentes, mas infelizmente a sociedade ainda é muito machista e põe a mulher no segundo plano. Mas nós queremos mudar isto porque esta é a grande oportunidade que as mulheres têm. Nós estamos a fazer um apelo maciço para que as mulheres participem e que se candidatem às autarquias. Agora digam-me só uma coisa. Vocês acham que as mulheres terão mais apoiantes comparativamente aos homens? É possível. Se trabalharmos é possível. Dona Joana Quintas. Eu concordo plenamente. Aliás, o país é maioritariamente composto por mulheres. E eu não deixo de corroborar com a Dona Gabriela. Do facto, há maior sensibilidade para a resolução dos... Não é que os homens não sintam. Parece que não é só a Dona Gabriela, o ouvinte do Rangel também diz. Sim, mas nós mulheres, somos mais sensíveis às questões sociais. Isso é verdade. Entretanto, acredito que uma mulher autarca, independentemente de ver os outros... Porque ela é mãe, ela é mulher. E dizia aqui um ouvinte, creio... acho que ainda é a Dona Gabriela. É mãe. É mãe. E muitas de nós chefes de família. Muitas de nós chefes de família. Olhamos um bocadinho para a nossa sociedade e vamos só ver. Quem é que sai às 4, às 5 da manhã contra todos os riscos para ir à rua à procura do sustento da família? Este também é um mecanismo de gestão. É sim. É mulher. Podemos ver um ou outro homem, às vezes o condutor do veículo é um homem, mas ele o carro está superlotado com mulheres. Então nós vamos ver, a mulher por natureza é grande gestora. E então, olhando quando ela assume uma responsabilidade desta natureza, acredito que ela tem que pensa na família,
em primeira instância e depois no compromisso social que ela tem. E para responder já aqui a um dos ouvintes, era dizer que porque é que se fala da idoneidade? Só uma pessoa idónea vai ganhar a autarquia. Tem que ser idónea, porque se não for não vai vencer. Por uma razão simples. O administrador municipal é eleito. O autarca... Não, é o contrário. Não, o administrador municipal... É indicado. Não, perdão. O administrador municipal é nomeado. É nomeado. O autarca será eleito. Okay. E ele vai... A gestão do autarca tem que ser intrínseca com a comunidade. Com os elementos que vão de constituir a Câmara Municipal, que o cabeça de lista depois vai ter a responsabilidade de compor, e a comunidade toda vai participar ativamente na resolução dos problemas, porque ele vai ter que ter a capacidade, o autarca vai ter que ter a capacidade de arrecadar receitas para o desenvolvimento da comunidade. Se não for uma pessoa idónea, logo não vai ter esta capacidade. Não vai conseguir levar a bom porto aquilo que serão os anseios daquele município, por exemplo. Então é aí que se fala da idoneidade do autarca. E isso não implica dizer, e quando nós falamos aqui de idoneidade, nós estamos a ver se é uma mais velha de 60 anos, se é um jovem de 40, de 20, desde que tenha mais de 18 anos. Portanto, e nós temos aí muitos jovens bons e com muito boa capacidade. É só olharmos hoje para os jovens que aí estão, a desenvoltura que os jovens têm e muito trabalho que a juventude está a fazer. Temos que tirar o chapéu, temos que reconhecer. Dona Natilde está há algum tempo calada. Muito obrigada. O tema que estamos a debater aqui é a participação das mulheres nas autarquias locais, só para que os nossos ouvintes estejam atentos o porquê que se fala mais da mulher aqui. Mas é de realçar que nós apelamos à participação massiva de todos. Mulheres, jovens e senhores mais velhos. Porque o nosso jovem do Rangel está um pouquinho chateado porque não ouviu aqui a palavra de jovem, mas que fique claro que nós sabemos que a maioria da população angolana é jovem e esperamos com a participação dos nossos jovens. A Casa CE apela à participação massiva também da juventude. No vosso trabalho diário, enquanto mulheres na carreira política, deparam-se com muitas jovens, fundamentalmente muitas jovens, que tenham aptidão para o exercício da atividade política? Eu tenho, nos nossos bairros, na nos nossa nossos organização municípios. feminina, nós temos um número muito grande Que não sejam concretamente ligadas a organizações. Jovens com algum dinamismo, influência nos seus bairros. Encontramos sim mulheres nas zonas suburbanas, mesmo nas zonas urbanas, mulheres com capacidade de serem futuras autárquicas. E responsáveis, meninas, jovens responsáveis. Bom, mas então disse que tem havido pouca divulgação das próximas eleições autárquicas. Como é que você acham que está esta situação? É isso que está a acontecer. O problema que se está a passar é que a maioria das pessoas nem sabem concretamente o que são as autarquias e para que elas vão servir, qual será o benefício dessas autarquias. Eu também posso pedir. E eu gostaria de clarificar que, por exemplo, quais serão os ganhos das autarquias? Com o surgimento das autarquias, a democracia participativa será mais aprofundada. Os cidadãos passarão a participar no processo de decisão. Nesse caso, as mulheres terão um punho de maior decisão no seu próprio município, porque a participação será direta. Haverá melhorias na eficiência dos serviços básicos e redução de burocracia no município. Eu só queria reforçar... Para o microfone, por favor. A questão, eu acho assim, todos nós aparentemente temos predisposição para sermos candidatos a autarca. É aquilo que falamos inicialmente dos requisitos. E aqui o termo idoneidade não caiu bem a um ouvinte. Ok. Mas é também assim, quando estamos a falar que é um processo, ele tem etapas. Apesar de que no nosso caso, só agora, no meados deste ano e finais deste ano, é que talvez teremos o pacote legislativo já definido.
E as eleições serão no próximo ano. Este espaço de tempo é muito curto. Pronto, porque é um processo novo. Mas nós podemos ter a vontade política em que as coisas caminhem no bom sentido e que se efetive realmente a implementação das autarquias. Mas há um problema. Nós, quando falamos da informação, da formação, não é formação acadêmica, doutora, não. Quem tem conhecimento automaticamente tem uma formação. Tem uma formação. Ok, básica, então, média nós, e superior. a nível. Nós estamos ainda a falar do processo na questão política. A questão política é que está a imperar, porque os partidos na Assembleia estão a lutar ali para fazer com que esse pacote seja aprovado. Ok. Mas nós aqui, eu pelo menos, do nosso ponto de vista, vamos ver essa questão do ponto de vista administrativo, social. Por quê? Porque ela vai ocorrer dentro de uma circunscrição. Primeiro. Segundo, temos que ver a nossa condição. Pobreza extrema. Quem é pobre não vai se interessar por questões políticas. Então, nós temos que reforçar a questão da informação. Como disse o ouvinte, o MPLA, quando fez o congresso, fez uma série de propaganda para que o seu congresso fosse publicitado. Não está errado. Okay? Qualquer partido faz isso. Todos os partidos tudo bem. Fazem. O partido faz. Tudo bem que o partido no poder tem que ser faz. de igual para igual. Sim, ok. É isso onde eu queria chegar. Eu aqui quero chamar o seguinte. A falta de emprego. Uma pessoa que não tem emprego, mesmo que eu promover um debate na rua, não vai se interessar. Não tem emprego, ele quer dar o pão. Mas então temos deixa-me só acabar o raciocínio. O que é que nós queremos? Os partidos políticos que estão à frente deste processo em divulgar devem usar os meios de comunicação social e estes, por sua vez, têm um papel fortemente importante neste processo. Por quê? Porque a informação só vai chegar, e disse bem o Belém, que a Rádio Eclésia está a todo nível nacional. Estamos em 12 províncias. Se eu, por exemplo, sou da Lima, fizer um programa, venho para aqui, preciso de uma publicitação, de uma atividade em que vou informar os cidadãos a nível nacional sobre informar sobre o processo que está a ocorrer. A Rádio Eclésia vai anuir. Será que as outras rádios, outros órgãos de informação vão anuir da mesma proporção? Ali é que está também outro problema. Está o problema. Ali está. Agora, nós temos este papel. É muito importante nós esclarecermos as comunidades. Não tem nada a ver ser do MPLA da UNITA. Eu posso ir numa comunidade que tem muitos militantes. Eu falo com o cidadão. A primeira coisa que a autarquia vai nos permitir desta vez é pormos a nossa cidadania em primeiro lugar. O angolano tem que despir as cores partidárias quanto àquilo que nos une. O bem comum, a materialização da nossa república, por isso é a república. Nós estamos na ponta final e a minha questão, já que também foi levantada aqui pela senhora Naltilde e agora pela senhora Ana Filomena Domingos, as autarquias vão resolver todos os problemas, começar aqui pela senhora Joana Quintas. Eu acho que também não podemos pensar que de uma forma... A autarquia é boa. É boa porque é uma governação mais participativa. É uma governação de proximidade. Isto é bom. Onde o munícipe está lá e vai ajudar. Não só vai esperar que resolvam, mas ele vai começar a ganhar consciência que ele é partícipe na resolução daquele problema. Isto é muito bom. É muito bom esta parte. Agora, qual era a outra? Não, eu continuo a tocar na mesma questão. As anteriores já passaram. As autarquias, elas vão resolver todos os problemas? Quer dizer, o desenvolvimento dos municípios, essas coisas? Elas vão resolver gradualmente. É ilusório também nós dizermos aqui que com as autarquias tudo vai ficar resolvido. É mentira. E nem nós podemos passar essa mensagem ao cidadão. Não é verdade isso. Sim. Por isso, elas têm que ser de forma gradual, para que os assuntos sejam resolvidos. E eu dou aqui um exemplo, mesmo em nossa casa. A gente não resolve isto num só dia. Nós resolvemos de fase gradual. E então, eu defendo aqui que sim, primeiro temos que passar esta informação. As pessoas todas têm que estar informadas. O que é, efetivamente, o que serão as autarquias. E falou aqui um ouvinte. Estamos na ponta final. Um ouvinte de alguns exemplos, e por acaso focou aqui países onde eu também estive, onde fui colher também experiência. E um deles é Cabo Verde. Mesmo Cabo Verde e Portugal, que também têm a experiência, eles não conseguiram resolver tudo
de uma só vez. É forma gradual. E aqui, dizia bem a colega também aqui do painel, a Filomena, vamos nos despir, e quando estivermos a analisar a questão autarquias, vamos nos despir e despir-nos dos interesses inconfessos às vezes que nós temos. Perfeito, e de passar a mensagem de que com as autarquias nós vamos conseguir resolver todos os problemas de uma só vez. É ilusório, não vamos fazer. Nós, como representantes femininas da coligação Casa CE, apelamos que as autarquias sejam implementadas em todos os municípios de Angola, os 164, que, por exemplo, não é justo que seja implementado, por exemplo, no município de Cambambe e não no município do Dundo. Por quê? Porque aquele município será desenvolvido porque terá uma especificidade, terá um autarca que estará diretamente preocupado com os problemas daquele município. Se nós possamos a pôr, em primeiro vão ser 80 municípios, depois mais 30, não há justiça perante a nossa Constituição. Eu diria o seguinte, não falta de justiça. Assim, o grande problema é que a implementação das autarquias... Senhora Ana Filomena. Vai depender para o desenvolvimento do país. Este é um problema também que nós estamos... Eu acho que até... Eu tenho acompanhado os debates... Nós estamos na ponta final. Falta um minutinho, já a sua última palavra. A pergunta que fez, se poderá resolver os problemas imediatos. Os problemas nunca serão resolvidos imediatamente. Mas concorda que trará maior desenvolvimento? Terá, sim, senhora, mas elas têm que ser nos 164 municípios e cada região vai saber quais são os problemas que devem ser resolvidos imediatamente ou que são prioritários. E que não saiam de Luanda ou de outras províncias para outros municípios. Por exemplo, um indivíduo que é do município daqui da Samba não pode ir para o município de Cambambe. Isso não pode ocorrer. Não, isso também depende da capacidade da pessoa. A pessoa não é obrigada a viver no seu município. Aí não, a viver não digamos, mas que conheça o município. Mas espera aí. Eu não estou a dizer ao contrário que não pode. Okay. Eu acho que não nos entendemos nesse sentido. Que conheça o município. O autarca tem que conhecer o município. É nesse agora, não significa dizer que o facto de ser de Luanda não vá concorrer eu não disse na Kibala ou a dizer é que conheça o município. E outra coisa, só para rematar, é assim, a questão do processo sobre as autarquias deve ser discutido amplamente mesmo. Este aqui, amplamente, porque isso não é um bicho de 7 cabeças para já. Não, e não nos venham cá com técnicas ou com termos técnicos para que nossos avós faziam. Tem que então todos os municípios sempre, aliás, e todos os municípios têm administradores. Todos nós não têm administradores. O governo sempre deu dinheiro para que os administradores pudessem gerir os seus municípios. As autarquias vão fazer o mesmo, mas o melhor. Muito obrigado. E não podem esperar arranjar já alguns municípios. Outros não. Já não temos tempo, minhas senhoras. Já não temos tempo. Muito obrigado, senhora Dona Joana Quintas. Muito obrigada. Senhora Ana Filomena Domingos. Prazer. Senhora Natilde Freire, bom dia. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada, Rádio. Muito bem. Eu vou ser autarca. Vai ser autarca ainda bem. Alguém vai ser autarca e o debate prossegue aqui nos estúdios. Termina assim a presente edição do programa Desafiando o Silêncio. A participação da mulher nas eleições autárquicas foi o tema em abordagem na edição desta quinta-feira, 11 de julho de 2019, em que contamos com representantes da OMA, braço feminino do MPLA, no caso a senhora Joana Quintas, representante da Lima, braço feminino da UNITA, a senhora Ana Filomena Domingos, e do braço feminino da Casa C, a senhora Anatilde Freire. Este programa é da responsabilidade do Fórum de Mulheres Jornalistas para a Igualdade de Gênero, com apoio da Open Society. Despedem-se a Josina de Carvalho, o João Faria na produção, no caso a Josina é a realizadora desta edição, a Wanda de Carvalho e o Ciona Júnior na técnica. Eu sou o José de Belém. Até a próxima quinta-feira para a abordagem de mais um tema. Desafiando o Silêncio. Todas as quintas-feiras, das 9 às 10 horas, um programa do Fórum de Mulheres Jornalistas para a Igualdade de Gênero. Emitido aqui na Rádio Itália, emissora católica de Angola. 97.5. Uma frequência bem frequentada.